Vocês pediram e a gente atendeu. Muitos vídeos eu tenho postado e vocês perguntam, mas como funciona a margem? Como é que eu faço para não ser executado na margem na Deribit? Então aqui a gente preparou um material para vocês finalmente se livrarem desse problema de margem. Como é que faz? Como é que funciona? Então aqui nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como funcionam as margens, os 3 principais erros que vocês devem evitar para não ser executado, para não ter a chamada de margem, né? E no final tem uma surpresa para vocês, eu vou fazer um spoiler, que é uma planilha que a gente desenvolveu para vocês calcularem quanto de margem uma determinada posição vai puxar, mas vai estar no meio do vídeo isso aqui, tá? Vamos começar nosso vídeo logo após a vinheta. Queria passar mais um recado para vocês, são nossas consultorias. No dia 12 começa nosso primeiro grupo que já está fechado. Nossas consultorias em grupo são no mínimo 4 alunos. A gente tenta fazer poucas pessoas para a gente dar bastante atenção, tirar as dúvidas de vocês como se fosse uma consultoria privada e depois a gente grava tudo isso e manda para vocês, tá? Os temas das primeiras consultorias eu vou apresentar para vocês logo no final desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa aula. É um tema que é necessário. Se você quer um dia trabalhar com opções, você tem que conhecer margens. Então se dedica aí 10 minutos para esse vídeo, que é uma vez na vida. Depois que você entendeu, não precisa mais voltar aqui, tá bom? Mas vale a pena pelo menos ver uma vez esse vídeo. Vamos embora. Isso aqui é um material educacional, não é nenhuma recomendação, né? É um educativo, não é nenhuma recomendação, vocês sabem disso já, tá? E a primeira coisa, quando você entra na Deribit, a gente sempre vê lá em cima esse reloginho aqui, que tem um IM, MM, que poucas pessoas sabem o que significa. E eu já vou desmistificando esse primeiro mito. Initial Margin. O que é o Initial Margin? Initial Margin é a margem que você precisa para começar uma operação. Ele sempre pede um valor superior ao valor de Maintenance Margin para você começar. E o que é o Maintenance Margin? Maintenance Margin é quanto de margem aquela operação ou aquela posição está puxando da sua margem. Então, o que você tem que ter em cabeça é o seguinte: o IM é sempre maior do que o MM, até que posição você pode abrir, que vai puxar a margem, e ele sempre põe um valor um pouco acima do maintenance margin. Depois, o que vai determinar se você vai ter chamada de margem ou não, ou você vai ser liquidado ou não, é o MM. Esse é o mais importante, tá bom? O MM é sempre o mais importante de ver. O que impacta uma margem, basicamente, é o preço do ativo, né? É o principal ponto. Isso é muito importante. Então, você vendeu um call do 30 mil do Bitcoin, Bitcoin está 25 mil, está puxando muito a pouca margem. Mas se começa a subir o preço do Bitcoin 28, 30, 31, 32, 33 mil, a tua margem vai ser afetada. Então o preço é sempre o fator mais determinante. O outro fator muito determinante é a volatilidade implícita. Por que isso? Porque isso vai impactar o preço da opção. Basicamente, tanto o preço do ativo quanto a volatilidade, eles vão impactar, são variáveis muito importantes no preço do valor da opção. E no fundo, o que vai impactar mesmo na margem é o valor da opção que você está vendido, né? Uma coisa importante, aqui, basicamente, você vai ter margem impactada quando você está vendido em opção, ou vendido em call, ou vendido em put. Quando você compra call, quando compra put, ele não vai impactar a margem porque você não está alavancando. Por que o conceito de margem é importante? Quando você vende um call e vende uma put, você está assumindo um compromisso, né, de comprar ou vender um ativo. Quando você vende uma put do 1.500 do Ethereum, você está se comprometendo a comprar o Ethereum a 1.500 caso alguém queira te vender. E quando alguém vai te vender o Ethereum? Quando o Ethereum cair abaixo de 1.500, como é óbvio, né? Muito bem. O que acontece? A corretora tem que ter a certeza que você possa comprar esse Ethereum a 1.500. Ah, Daniel, tem que ter $1.500 na conta? Não, às vezes não. Às vezes você pode ter menos, e aí por isso que você começa a ter a questão da alavancagem. Então vamos supor que o Ethereum vai para 1.300, então a corretora tem que saber que você tem que ter pelo menos $200 para você poder comprar o tal do Ethereum a 1.500, né? Porque você está se comprometendo a comprar ele a 1.500, só que nesse momento o Ethereum está valendo 1.300, então tem uma diferença aí de $200. Então a corretora tem que ter essa garantia. A mesma coisa com call. Quando você vende um call do 1.800 e o Ethereum dispara, a pessoa vai querer comprar o teu Ethereum 1.800. Então, por isso, essa opção que você vendeu está valendo muito mais. Então, você tem que ter uma garantia para cobrir essa diferença do preço do ativo. Agora, vamos entender o que é margem de portfólio ou margem padrão, que eles chamam aqui de PM ou SM. Por definição, quando você abre uma conta na Deribit, todo mundo vai estar com SM. Ah, Daniel, e quando é que eu mudo para PM? Eu vou explicar para vocês se vale a pena mudar ou não e quando vale a pena, tá bom? Vamos lá. A margem padrão ou SM é uma conta margem e cada posição tem seus requisitos de margens calculados separadamente.
Se você tiver várias posições, elas são simplesmente somadas para obter o requisito de margem da conta. Então, se você tem várias posições lá numa conta, ela vai somar todas e vai falar, bom, com essas posições você vai precisar de X de margem. Uma conta margem padrão é a configuração padrão da Deribit, como eu falei. Se você não alterou lá em cima, você vai ser tratado como padrão. Com as contas padrão, tanto a margem inicial como a margem de manutenção são calculados com fórmulas fixas que eu vou mostrar para vocês ainda no final desse vídeo, tá bom? Então, aqui não tem mistério. Você vai, é o padrão, funciona. O que é a margem de portfólio? A margem de portfólio, ela tem uma forma completamente diferente de calcular. Né? Como assim, Daniel? Em vez de calcular a margem para cada posição, ela vai, na verdade, pegar um conjunto de todas as suas contas, todas as suas operações e vai calcular qual é a tua margem. Então ele vai pegar um call que você tem vendido, uma trava que você tem, uma posição que está ganhando, uma posição que está perdendo, ela vai juntar tudo, tá? O desempenho de todo o portfólio é calculado, né? Em vários parâmetros. Quando que a margem de portfólio é útil? Normalmente para operadores com mais experiência. Então, se você está começando agora, você não vai começar aqui porque você dificilmente vai fazer operações um pouco mais complexas. As operações que a gente apresenta aqui no canal, quase todas aqui se beneficiaria. Ou seja, a margem de portfólio tem vantagens claras para posições que se compensam mutuamente, pois os requisitos de margem e manutenção podem ser menores. Por exemplo, travas. Vou pegar um exemplo aqui. O investidor ele vendeu um call do BTC a 10 mil e compra do 12 mil. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma trava de baixa. Né? Ele vendeu a do 10 mil, que é mais cara, e está comprando uma do 12 mil. Então ele vai ganhar se o Bitcoin cair. Então, quando você faz essa operação com uma margem de portfólio, vai te puxar menos margem. Se o Bitcoin começa a subir e você tem uma perda no 10 mil, elas são compensadas pela sua do 12 mil compradas. Né? E uma conta de margem padrão, a margem exigida não será compensada. Então, aqui é um bom exemplo. Um outro exemplo, você tem uma call vendida no 30 mil, está puxando uma margem. Se você vender uma put, dependendo, você pode estar zerando seu delta, se você lançar no começo, a tua margem puxada é menor, tá? Então, é um outro exemplo. Por isso que ele fala aqui, em posições que se compensam mutuamente. Quando não é útil, quando você está fazendo operações simples, né? Por exemplo, você está comprando um call ou vendendo uma put, operações mais simples. Quando você está na margem de padrão, você vai acabar pagando mais caro se você comprar um call ou comprar uma put em relação à outra. Mas em compensação você não está se alavancando, né? Então você em tese não tem chance de ser liquidado. Quando a gente vai aqui na portfólio margem e você clica no botãozinho, lá PM no caso, ele vai te abrir essa tela aqui, que é composta por A, B, C, D e E. O que é importante aqui realmente você saber? O A vai te dar os limites, né, para sua conta, margem. O B vai te dar alguns parâmetros, e aqui o mais importante é ele vai te falar qual é o limite de estresse da sua conta. Não é que é o limite, quanto que ele está testando a tua conta. O mais importante, na minha opinião, é o F. O F é esse aqui, o PNL. Tá? Aí ele vai testar menos e mais 15%. O que acontece se ela cai 15%? E o que acontece se suba 15%? Então você vê que nesse exemplo aqui, se cair 15%, a tua margem é penalizada em 0,19, quase 0,20 bitcoins. Só que se ela sobe 15%, é penalizada em apenas 0,04. Então é bem provável que aqui nessa posição tenha mais put vendida, né? E menos call vendida, por isso que tá esse desajuste de delta aqui. Para quem me serve essa informação? Serve o seguinte, se amanhã o Bitcoin cai 15%, você tem que saber que 0,20 Bitcoin da sua margem vai ser chupado. Então você tem que olhar a tua margem para ver quanto você tem de margem, para entender que se do dia da noite cai 15%, se você está coberto, né? Eu estaria coberto. Então é importante a gente ter esse valor, porque para o Bitcoin cair 20%, 15%, 20% em uma noite, já aconteceram algumas vezes. Então vocês têm que ir ajustando a posição para não deixar isso acontecer. Ou pelo menos ficar acompanhando o preço, né? Você sabe que caiu 10%, você sabe que você vai ter que ou liquidar só algumas posições, que é o famoso stop loss, ou você coloca mais Bitcoin lá como garantia. Quando eu falo Bitcoin, eu estou falando de Ethereum também, tá bom? O que são as liquidações? A liquidação, ou a famosa chamada de margem, ocorre quando você não tem margem suficiente na sua conta para suportar as suas posições abertas. Então isso aqui que é o maior medo dos investidores. Ou seja, você pode perder tudo se você tiver uma chamada de margem. Na Deribit, quando os requisitos de margem de manutenção ficam acima do patrimônio líquido, a sua posição será liquidada. Você pode ver o quanto da sua margem de manutenção, você tem que sempre olhar está sendo usando aqui. Então uma boa prática é você nunca deixar isso aqui passar de 60%, 50%, depende do tamanho da sua posição. Quando a barra do IM chega a 100%, você já não pode abrir mais nenhuma operação. Quando a barra do MM chegar a 100, é quando o processo de liquidação começará.
Então aqui que é o cuidado. O sistema assumirá o controle da sua conta e você não poderá fazer nenhuma negociação, incluindo fechar posições, até que o processo seja completo. Então aqui você já entrou em liquidação. Esse é o problema. Então vocês não podem nunca deixar isso acontecer, tá? Liquidação incremental. Ao contrário de outras plataformas, a Deribit usa um sistema de liquidação incremental. Significa o mecanismo de liquidação tentará primeiro liquidar apenas uma parte das posições abertas, né? Para tentar baixar sua margem de manutenção a 100%. Se a liquidação parcial for bem sucedida em reduzir a margem de manutenção para baixo do patrimônio líquido da conta, o processo de liquidação será interrompido a qualquer momento e qualquer posição ainda não liquidada permanecerá aberta. Então, a Deribit tem essa vantagem, tá? Pelo menos eles falam que eles têm, eu nunca passei por isso, tá? Então isso aqui não é uma garantia, estou apenas interpretando o que diz a Deribit, tá? É claro que após eles executarem esse processo, pode ser que o preço continue a se mover contra e seja necessário fazer novamente. Então assim, você está trabalhando alavancado, sempre fica de olho no preço do ativo que você está trabalhando, né? Você pode tomar um susto. Quanto cada posição, quando você vê a sua margem, quanto cada posição vai puxar? Quando você vai na Deribit, vocês veem aqui, tem uma coluna que chama IM e a MM. Então, aqui é um exemplo, você sempre pode ver quanto cada posição está puxando da sua margem. Então, aqui nesse exemplo, o ativo agora está 27.800 o Bitcoin. Como tem call vendida, 0,8 call vendida do 25 mil, já para junho, olha que interessante. Essa operação está puxando 0,13 da margem, Bitcoin da margem. Então aqui é a que mais afeta a margem nesse momento, tá bom? Então vocês têm que saber, opa, minha margem está apertado, então o que você tem que fazer? Você vai lá nas suas posições abertas e vê e estudem qual está puxando mais margem e dá um jeito de resolver. Como é que eu posso resolver? Rola e reduz 10%, rola e reduz 20%, fecha a posição, enfim. Aí cada um vai de cada investidor, tá bom? Agora, que é a surpresa. A gente criou uma planilha para vocês, né? A planilha Deriva Invest Margem. Aqui é Deriva Invest, né, pessoal? Aqui a gente sempre tenta entregar algo a mais para vocês. Se gostou dessa planilha, se inscreve lá no Instagram, que a gente vai disponibilizar a planilha por lá, tá bom? Como é que vai funcionar essa planilha? Apenas trabalhem nas células em amarelo, tá? Só tem 3 pontos. Você coloca o preço do strike, que dá a opção, aqui no caso é do call que você vendeu, e aqui é a put que você vendeu. Vamos supor que você vendeu uma call do 30 mil. Nesse momento, o ativo está 27.162. O preço da opção do call vendido é 0,01 Bitcoin. Então, o que você tem que saber? Para você fazer essa operação, a sua margem inicial é 0,11 e a sua margem de manutenção é 0,08. O que eu quero mostrar para vocês? Vamos supor que o ativo começa a andar para cima. Ele foi para 28 mil. Se o ativo vai para cima, você que já está operando a opção, você sabe que o preço da opção vai subir. Vamos supor que ele vai para 0,3. Olha o que vai acontecer com a sua Maintenance Margin. Ó. Ele subiu para 0,10. Então isso aqui é um excelente instrumento para você entender como o preço da opção afeta a chamada de margem, tá bom? Então isso aqui é fundamental para o treinamento de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu mereço um like, hein? Depois que eu fiz uma planilha para vocês e mostrei tudo isso, um vídeo teórico desse que vocês têm que entender que para um operador não é a coisa mais gostosa de falar, mas é fundamental. Então eu mereço um like. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora para se inscrever. Quais são os erros a evitar? Vamos lá. Erro número 1. Ignorar os requisitos de margem. É essencial entender e acompanhar os níveis de margem necessária para as suas posições. E eu mostrei para vocês como. Você tem que ficar olhando o reloginho lá em cima e você tem que olhar depois em cada posição quanto está puxando de margem. Ignorar ou não monitorar adequadamente os requisitos de margem pode levar à liquidação inesperada de suas posições. Esse é o primeiro erro a evitar. E o que você tem que saber agora e já ter uma ideia? Pô, você está com call vendido no 25, Bitcoin subiu? Vai aumentar a tua margem. Vender um caminhão de put do 22, você queria fazer uma taxa quando o Bitcoin estava 28. Vou vender um montão para fazer teste, mas estratégia que eu não recomendo. De repente começa a cair o Bitcoin ou o ativo, o que você acha que vai acontecer com a tua chamada de margem? Vai explodir. Então vocês têm que saber isso, tá? Vamos para o item 2. Não ter um plano de gerenciamento de risco. Esse é um erro clássico. Você vai lá, faz sua posição, lindo, maravilhoso, porque você acha que sabe para onde o ativo vai se movimentar e de repente o mercado vem contra. O que você vai fazer? Você vai fazer um stop? Você vai colocar mais Bitcoin, mais ativo para segurar a tua margem? Qual é o teu plano de emergência? Você é obrigado
a ter um plano. As pessoas pensam quando dá certo, mas ninguém pensa quando tá errado. Qual é a diferença de um amador e um profissional? O profissional, quando ele faz uma posição, ele fala assim, e se der errado, o que eu faço? Então é isso que vocês têm que começar a pensar. Se der errado, o que você faz? Você tem um hedge que você possa fazer para compensar? Você vai colocar mais ativo? Você vai fazer um stop? O que você vai fazer? Isso é fundamental. Negociar com alavancagem excessiva. É meio básico, né? Ou seja, não operem maior do que vocês possam operar. Isso é básico. Só que, apesar de básico, quando a gente escuta os relatos de quem foi executado, inclusive alguns fundos, eles acabam menosprezando o mercado e superestimando o feeling ou a assunção que eles têm. E isso não acontece com os iniciais, acontece com os intermediários ou até com os avançados, que eles acham que estão manjando muito e a vaidade e o ego deles, olha que interessante, né? Começam a impedir que eles gerenciem a questão da alavancagem excessiva. Então, esse é o terceiro ponto. Bom, galera, esse foi o vídeo que a gente falou. Se vocês gostaram, querem saber mais, a gente tem aqui o nosso consultoria personalizada ou em grupo que a gente está fazendo um grupo por mês. O primeiro mês sai agora, daqui a 2 semanas, e nesse primeiro grupo a gente vai falar de estratégias de rentabilidade, straddle como alternativa de pools de liquidez, hedge de carteira de hold e booster. Booster é maravilhoso porque ele pode te ajudar a comprar um ativo mais barato, mais caro, mas ele também pode fazer renda com você e também pode servir de hedge. Então o booster também é uma estratégia fundamental para o portfólio de vocês. Se vocês gostaram, se inscreve aqui no Telegram e a gente conversa aqui. Lá tem um grupo de interessados que a gente está trocando informação e lá a gente acerta as datas, tá? O próximo grupo a gente vai lançar em julho. Se vocês gostaram, deixa um like, não esquece de se inscrever aqui no canal, segue a gente no Instagram para vocês receberem a planilha. E é isso, galera. Obrigado a todos. Valeu.